Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos falar um pouco de como se aproximar de Deus, como se achegar ao Senhor Jesus. A nossa leitura de hoje será em Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O nosso Deus, ele é vivo e ele é poderoso. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, mas não é um simples relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento sincero com Deus. Primeiramente, nós temos que ter essa intimidade de falar com Deus. O falar com Deus é orar com Deus. Em todo relacionamento deve haver muita conversa e Deus, ele quer conversar conosco. Orar é falar com Deus. Mais do que fazer apenas pedidos, você tem que abrir o seu coração e você tem que compartilhar com Deus os teus sonhos, os teus medos, os teus desejos, as tuas ansiedades, porque Deus, ele é o nosso melhor amigo. Nós temos que ter esse ato de confiança e demonstrar a nossa fé e aproximação com Deus dia após dia. Nós nos abrimos com quem confiamos. Através da oração, nós criamos uma intimidade com Deus. Como todo relacionamento, a conversa aumenta um elo e uma cumplicidade de confiança com Deus quando nós passamos a ter essa intimidade com Deus. Eu quero te dizer, separa um momento do seu dia para você orar com Deus. Fale com Deus sobre o seu dia, sobre o que você sente, sobre o que está no seu coração. Mas fale com isso com sinceridade. Vá para o seu quarto, põe uma cadeira do seu lado e chame a Deus para você ter uma conversa íntima com Ele. E comece a expressar para Deus o que você está sentindo. Outro fato, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa estudar a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Todas as palavras que estão ali, elas foram registradas para edificar a minha fé e a sua e nos guiar para a vida eterna, que é o que nós estamos buscando da parte de Deus. Ler a Bíblia é uma forma de nós conhecermos a Deus e conhecer os desígnios do Senhor. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nos aproximamos de Deus. Com a Bíblia, nós conhecemos mais a Deus e mais de nós mesmos. Programe, tire um minuto do seu dia para você falar com Deus. Se você trabalha, se o seu dia é corrido, antes de você dormir, pegue a palavra de Deus, estude ela, procure entender o que Deus quer falar com você. Nós temos que ter um ouvido sensível à voz de Deus. Você vai falar, mas o que é um ouvido sensível? É você ouvir a voz do Senhor e ter a certeza de que é Ele que está falando. E isso você só vai conseguir se você ter uma vida, uma comunhão plena com Deus. Você tem que praticar a palavra do Senhor, porque a Bíblia, ela é mais do que um conjunto de livros. A Bíblia, ela é um guia prático para todo cristão. Todo conhecimento que nós recebemos de Deus é para ser colocado em prática. Do que adianta nós ficarmos sabendo, ouvir falar sobre o amor de Deus, mas se nós não o amarmos? Através da Bíblia, nós recebemos conselhos e a instrução de como nos achegar a Deus, porque quando obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos aproximando verdadeiramente de Cristo. Como está escrito em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se guardarmos a palavra, amamos a Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ser íntimo de Deus. E como? Você pode me perguntar como que eu vou me aproximar de Deus? Quando nós estamos em comunhão
com os irmãos, Deus se faz presente. Jesus disse em Mateus 18:20, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isto é estar em comunhão com Deus, é estar perto de Deus, é você se aproximar de Deus. Outra coisa muito importante para você se achegar a Deus, você fugir do pecado, você fugir da aparência do mal. Buscar a Deus é estar totalmente condicionado a você se afastar do pecado. Conforme nós vamos nos santificando, que nós vamos nos aproximamos dele, por isso que se aproximar de Deus está diretamente ligado ao processo de amadurecimento espiritual. Quando nós nos afastamos da mentira, dos excessos, das infidelidades, da inveja, da ira, da cobiça, nós nos aproximamos de Deus, nós matamos a nossa carne e nos tornamos íntimos do Senhor Jesus. Nós temos que também, para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que praticar a gratidão. Nós temos que ser gratos. Nós não temos que esperar receber um algo grande para agradecer a Deus dia após dia do que Ele tem feito na nossa vida. Nós temos que ser grato dia após dia de tudo que o Senhor Jesus Ele faz pelas nossas vidas. Nós temos que ser grato pelo ar que respiramos, nós temos que ser grato pelo teto que nós temos na nossa cabeça, pelo alimento que o Senhor Jesus não nos deixa faltar dia após dia. Porque quando nós praticamos a gratidão, nós nos aproximamos de Deus. Nós temos que evitar a frieza espiritual. A frieza espiritual é a arma que Satanás ele tem usado para afastar o povo de Deus da presença do Senhor. Quando nós ficamos fracos espiritualmente, quando perdemos o interesse das coisas de Deus, isso é um sinal grave e perigoso. Quando nós perdemos a vontade de aproximar de Deus, nós estamos num processo de desvio. É nessa hora que nós temos que nos achegar a Deus e pedir para que o Senhor Jesus nos fortaleça. É nessa hora que nós temos que chegar diante de Deus e pedir para que Deus venha nos dar graça, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes. Mas nós temos que ser observadores dia após dia. Se você não consegue orar, comece a clamar a Deus por misericórdia, falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Certamente, o primeiro passo que nós devemos dar é falar com Deus. Nós temos que ter essa iniciativa de buscar a Deus. Porque quando nós movemos em direção a Deus, Ele se move em direção a nós. Ele vem ao nosso encontro, mas para isso nós precisamos manter esse relacionamento, aproximar do Senhor, se achegar a Ele para que Ele venha se achegar a nós. E é algo que nós temos batido muito nessa tecla, é orar a Deus. Relacionamento, intimidade, nós conseguimos somente com conversa, e com Deus nós iremos conseguir somente em oração, em consagração, matando a nossa carne dia após dia, para que nós possamos ser amigos. Deus, Ele precisa ser o nosso melhor amigo, porque Ele jamais irá nos trair, Ele jamais irá nos decepcionar, porque Ele pagou um alto preço de cruz por mim e por você. E por que não depositar o nosso tudo a Deus? Eu quero te encorajar, você nesse dia, a você fazer uma comunhão com Deus. Você pedir um renovo, você pedir uma restauração, para que o Senhor Jesus possa te colocar de pé, mesmo que você esteja passando por um momento difícil. Essa proximidade, essa intimidade com Deus, ela vai fazer com que você consiga passar o dia mal de uma forma mais fácil. Todos nós teremos o dia mal, mas quando nós somos íntimos e amigos de Deus, o dia mal ele se torna mais fácil de passar, porque nós temos a certeza e a confiança de que Deus está do nosso lado, de que Deus irá nos ajudar, de que Deus irá segurar nas nossas mãos e vai nos dar a vitória.
Amém? Então tenha uma vida com Deus. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Então, mantenha esse relacionamento e não permita que Satanás venha tomar a sua coroa. Amém? Já peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida e na sua casa. Amém.